Olá, pessoal. Aqui eu vou apresentar mais alguns elementos dentro dessa temática que nós estamos estudando em estrutura e funcionamento da educação básica, que diz respeito à história da educação no Brasil. Esse tema, educação na Constituição Federal de 1988, provavelmente vocês já tenham visto em alguma outra disciplina da área pedagógica. Aqui vou reforçar alguns pontos importantes e, na verdade, direcionando vocês a um material complementar que eu vou disponibilizar na sala do Classroom. Tudo que eu vou apontar aqui nessa pequena gravação, nessa breve gravação, vocês vão encontrar no material que eu vou disponibilizar, no material complementar. Aqui alguns pontos importantes é que, em termos de história, demonstra-se que essa Constituição de 1988 ela foi realmente muito importante para trazer avanços para a área educacional no Brasil. No ano 1932, houve o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Vários intelectuais da área da educação participaram desse manifesto, que visava direcionar os interesses realmente da sociedade brasileira, principalmente da parcela da sociedade que poderia tomar decisões em torno de uma escola que funcionasse como espaço de cidadania, e uma escola pública, laica, né? Ou seja, sem que houvesse assim, um partidarismo, né, na escola, uma escola laica e sem uma religião em particular, não servindo a nenhum partido político ou uma religião em particular, né? Uma escola laica, gratuita, e ao mesmo tempo que respeitasse a diversidade cultural brasileira. Isso vejo em 1932. Mas antes de chegarmos à Constituição de 1988, ainda houve essas duas outras constituições que estão mencionadas aí nesse texto, né, de 1934 e de 1946. Em 1934 começa a haver assim uma previsão de alguns objetivos e diretrizes que levassem à efetivação desse projeto de escola, né, como um espaço de cidadania, uma escola pública e laica gratuita. E em 1946 também amplificou essa discussão, né, sobre a importância da escola pública, mas foi só na Constituição de 1988 que realmente a educação veio a ser tratada de uma maneira diferente, né? Ela veio a ser tratada como direito de todos e dever do Estado e da família. Vejam só, dever do Estado e da família, não é apenas um dever do Estado. Isso é importante entender. A educação ela realmente se torna efetiva não apenas a partir das tomadas de medidas governamentais, mas realmente de uma postura da própria pessoa, né? Da própria família, da própria sociedade. E ela, nessa Constituição de 88, a educação ela tem como objetivo conduzir o desenvolvimento pleno da pessoa que é educada, né, do educando, para o exercício da sua cidadania e a qualificação para o trabalho. Mas realmente essas questões elas não dependem apenas de tomadas de medidas pelo Estado. Realmente elas dependem muito da sociedade como um todo, na sua apropriação da escola e desse direito à educação que todos têm.
Mas é importante o fato que essa Constituição, na verdade, ela não traz tudo, né? Aquilo que aparece atualmente como estrutura e funcionamento da educação básica. Ela apenas prepara terreno para a LDB de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para o Plano Nacional de Educação, PNE 2014, e para muitos outros instrumentos legislativos que vão surgindo a partir dessa Constituição até os dias atuais. E aqui nós temos mais alguns detalhes sobre ela. Ela é conhecida como uma Constituição Cidadã, porque defende os direitos sociais, diferente das constituições que eram anteriores até, né, à ditadura, que defendia o direito de todos à escolaridade, e isso é colocado aqui, mas a gratuidade era restrita apenas aos que comprovassem carência de recursos. Nessa Constituição de 1988, a escolaridade gratuita é colocada como um direito de todos. E exatamente há uma preocupação não apenas na área da educação, em torno dos direitos sociais, mas de vários elementos, né, componentes assim da vida em sociedade aqui no Brasil. E ela também ela foi um ponto importante da história da educação e de outras questões, né? Porque houve uma participação intensa de diversos representantes de porções, né, da sociedade, associações científicas, corporativas, de profissionais, especialistas e grupos de pesquisa na construção do texto. Ela não foi apenas construída a partir ali de um grupo limitado de pessoas do âmbito governamental. Teve realmente uma participação de frações diversas da sociedade brasileira. E mais alguns pontos que são sempre colocados como importantes nessa Constituição. A educação infantil, ela deixa assim de oscilar entre assistencialismo social e educação. A educação infantil, ela realmente aparece como esse conjunto de atividades que tem como finalidade o desenvolvimento pleno do ser humano. A educação infantil faz parte disso, não apenas como um assistencialismo, né? Como foi visto durante muito tempo o assistencialismo, né? Então os pais têm que trabalhar, precisam deixar as crianças em algum lugar, né? Ou então como creche, né? Que os pais não têm como manter as crianças, vai para a creche para a mãe e o pai trabalharem. Essa visão assim da educação infantil, né? Ela passa a realmente fazer parte de um processo mais longo que visa o desenvolvimento pleno do indivíduo, seu exercício da cidadania. E o ensino médio ele começa a se tornar obrigatório a partir dessa Constituição. Ela coloca como um processo que seria progressivamente obrigatório para jovens de 15 a 17 anos. Esse progressivamente, ele previa, né, que chegaria um momento que o ensino médio seria obrigatório para jovens dessa faixa de idade. Também ela coloca um compromisso do Estado em oferecer vagas para a educação obrigatória, desde a educação infantil ao ensino médio. E aí, de novo, né, reforçando o que já foi comentado aqui, a educação gratuita para todos, né, e sendo aqui um direito de qualquer pessoa, de qualquer família, conseguir vaga, né, para os seus filhos ou para as próprias pessoas adultas, né, porque aqui também entra essa questão do direito à educação para aqueles que não conseguiram
estudar durante o período normal, né? São assim, é o início de um processo mais, mais nítido, mais esclarecido, assim, do que seria atualmente a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E também essa Constituição, esse último ponto que está anotado aí, né, ela traz um apelo por uma avaliação da educação. Mas ela, ao mesmo tempo, ela deixa em aberto como seria aferida, né, verificada essa qualidade. Então deixa aberto definições de qualidade. E aqui eu só para completar, então eu estou só mostrando alguns pontos importantes, né, o que ela traz de importante, essa Constituição para a educação. E aí aqui de dentro dela, que é o capítulo 3 da Constituição de 1988, que trata da educação, da cultura e do desporto. E dentro desse capítulo, a seção 1 é específica para a educação. Eu só peguei alguns detalhes a mais aqui, porque tenho certeza que vocês já tiveram contato com essa Constituição. É bem no início do curso, geralmente se tem políticas, né, públicas da educação. Eu imagino que vocês já tenham tido essa disciplina. E se não tiveram, vocês vão ter, e vocês vão acabar estudando melhor, né, todas as políticas públicas que dizem respeito à educação. Aqui, só para reforçar, eu escolhi alguns pontos, né, o artigo 205, nessa seção 1, então ele fala, né, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E esses pontos que eu já tinha colocado no início da apresentação. Então, veja, direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Isso é bem importante, é a própria sociedade que tem que se apropriar, né, desses mecanismos que compõem a educação. E é um dever do Estado oferecer esses mecanismos para a sociedade e promover realmente a colaboração da sociedade nesse processo que visa o desenvolvimento da pessoa humana e o exercício da cidadania pelos indivíduos. E o artigo 206, ele coloca assim, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu não peguei aqui todos os princípios, é uma lista maior. Eu peguei só alguns que eu achei importantes para a gente reforçar aqui novamente, né, que tem a ver com essa função da educação básica. E também aqui essa Constituição ela também fala, né, ela abrange o ensino superior. Então, alguns princípios básicos: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a valorização dos profissionais da educação escolar. Alguns pontos que eu selecionei que são mencionados aí no artigo 206 como princípios básicos do ensino. Então, essa questão da igualdade para todos, né? Tanto do acesso quanto a permanência na escola e a liberdade para aprender, né? E também para pesquisar, né? Divulgar o pensamento, a arte, saber essa questão da liberdade mesmo para se desenvolver plenamente como pessoa, né? E, ao mesmo tempo, o ensino com base nesses princípios de pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, aqui a gente visa realmente transpor, né, os limites que muitas vezes são impostos pela própria mentalidade
de muitas pessoas que querem restringir a liberdade a só algumas parcelas da sociedade, ou que são assim negligentes, né, com outras parcelas da sociedade, ou que propagam alguma forma de desconsideração, de racismo, de preconceito, né? Isso não é previsto no ensino aqui nessa Constituição, por isso realmente ela é considerada uma Constituição social, né? E ela tem visa assegurar a gratuidade do ensino público para todos, né? Isso é uma coisa que não pode ser perdida, né? E a gente vê com frequência alguns discursos, né, políticos que vão muito contra tudo isso daqui, que são conquistas realmente, e que aparecem nessa Constituição, que é a Constituição vigente atualmente. E imagina esse ponto 5, né, a valorização dos profissionais da educação escolar, isso aí falta tanto, né, a gente está tão longe de conseguir essa valorização. Mas e não é só isso, né, que está faltando, é mesmo a igualdade de condições para permanência na escola, né, essa liberdade de aprender. Tá? São os princípios do ensino, mas ainda há muito a se fazer e a sociedade realmente tem um importante papel dentro disso, né? E nós, como educadores, o papel é ainda mais relevante. E o artigo 210, ele coloca, então, os conteúdos mínimos, né, serão fixados, conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Isso daqui depois, né, mais para frente, ele veio a ser tratado melhor, essa questão aí veio a ser tratado melhor, tanto na LDB quanto na BNCC. Nós temos já a Base Nacional Comum Curricular e, embora tudo isso ainda venha sendo bastante questionado, né, onde que está realmente esse respeito aos valores culturais e como assegurar uma formação básica comum, exatamente considerando que o Brasil é um país muito grande, né? E as regiões são muito diferentes, as culturas são diferentes, né? Em diferentes regiões do país. E ainda faz parte dessa questão dos conteúdos, vejo o parágrafo, o inciso primeiro, né, desse artigo, ele fala do ensino religioso ter matrícula facultativa, uma disciplina em horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, e o inciso segundo sobre a questão do idioma, né? Então, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, mas vejam bem, isso aqui é importante, né? Assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E isso daqui também ainda é uma luta muito grande para que isso realmente ocorra da melhor maneira possível, né? As comunidades indígenas têm processos próprios de aprendizagem. Isso precisa ser considerado e muitas vezes o que está sendo feito é que os professores são das próprias comunidades indígenas, estão sendo preparados. O FPA mesmo, né, tem alguns cursos bem interessantes de graduação, cursos de licenciatura que vão bem nessa linha, né? Tem uma faculdade que eu tive um bom contato no campus de Altamira, para mencionar um exemplo, que é a Faculdade de Etnodiversidade. E dentro dessa faculdade tem curso de licenciatura em etnodesenvolvimento, que é para formar lideranças, assim, comunidades não só indígenas, né, comunidades quilombolas e de ribeirinhos, que é bem interessante, né, pensando exatamente nessas questões de processos próprios de aprendizagem. Aqui o artigo, eu também selecionei o artigo 211,
que mostra assim, esse artigo ele vai destrinchar como que funciona esse regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios em torno da organização de seus sistemas de ensino. Aí entram vários detalhamentos, né? Essa questão de os municípios fica a cargo dos municípios, o ensino fundamental, né? Já os estados e a União, eles trabalhariam com o ensino médio, a União com o ensino superior, enfim, essa distribuição, né, de competências entre, entre essas, essas divisões, né, governamentais. E eu não incluí isso daqui, né? Só estou lembrando mesmo para vocês que isso está na Constituição de 1988, porque é bem importante dentro de estrutura e funcionamento do ensino, né? Como que o ensino, a educação básica está sendo estruturada e como que ela funciona no nosso país. Eu pulo para o artigo 214, porque assim, já indo para a finalização, né, aqui dessa explanação, ele coloca que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em diversos níveis, etapas e modalidades que conduzam a. Então, está falando exatamente já na finalização mesmo dessa sessão 1 sobre a educação dentro da Constituição Federal, que toda essa organização que é apresentada, ela deve conduzir aí vem esses pontos, né? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a promoção humanística, científica e tecnológica do país, o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. E essas questões, todas elas, na verdade, a gente precisa analisar como que elas estão sendo tratadas, como que está a situação de cada uma desses, dessas, desses objetivos aí, né, da lei. E, na verdade, a Constituição cita aí o Plano Nacional de Educação, PNE, e como o PNE foi criado e como ele funcionou, vem funcionando, é também um objeto assim, de bastante crítica, porque esse Plano Nacional de Educação é como esse ponto aí 6, né, ele coloca a meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, PIB. Geralmente, o que está sendo aplicado em educação é bem menos, né, uma proporção bem menor do que era previsto em lei e o que era desejável. Por isso, esses outros pontos, né, acabam ficando prejudicados. Né? A erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a melhoria da qualidade do ensino, a formação para o trabalho, né? E essa promoção humanística, científica e tecnológica do país. Hoje em dia a gente vive um momento da nossa sociedade que está passando no qual, né, a educação, desde a educação básica à educação superior, ensino superior, estão passando por bastante dificuldades, por um momento de precariedade até, né? Tanto no que diz respeito à estrutura quanto ao funcionamento do ensino. A gente viu um pouco disso na nossa introdução à disciplina, algumas reportagens, né? E vamos continuar vendo na sequência. Aqui, então, só para mostrar para vocês um pouco disso que eu falei, está contido nesses materiais complementares que eu estou disponibilizando junto com esse pequeno vídeo. É um screencast em que vocês estão vendo, né, a
tela e ouvindo a minha explanação, mas eu mesma não estou aparecendo. Então é um tipo de videoaula que é screencast. E, então, junto com essa videoaula, eu vou disponibilizar esses links. E vocês fiquem à vontade para analisar. Eles são todos assim textos. Tem 2 textos curtos e um videozinho também curto. Esse, como a Constituição de 1988 mudou a educação, é um texto. E o segundo item é a Constituição 30 anos, o que mudou no Brasil, foi um videozinho da Nova Escola de 2018, exatamente quando a Constituição de 1988 estava completando 30 anos. É um videozinho rápido, bem bonito, ficou bem produzido mesmo. E o terceiro item aí também é um texto de Garcia, Cecília Garcia, se não me falha a memória, é o nome dela, de 2018 também. Então são materiais assim recentes. Esse último texto, ele está dentro de um site que tem muito material interessante, que é um site da educaçãointegral.org.br. Eu vou deixar isso disponível para vocês. E a princípio, nesse momento, era o que eu queria mostrar. E nos próximos. Então, essa aula fica disponível para vocês no sábado, agora, né, dia 9. E aí, na próxima semana, no dia 11, segunda-feira, dia 11, eu vou deixar mais alguns links ainda disponíveis, mas já adentrando no próximo assunto da disciplina. Então, a gente finaliza aqui hoje essa parte de história da educação brasileira. Por enquanto é só. Vamos nos falando então. Tenham todos um ótimo final de semana.